Como eu percebi que atualmente vocês têm curtido demais recap aí de anime chinês, eu resolvi montar uma playlist aí no estilo podcast. Então, se você for lá, você pode ir vendo anime chinês atrás de anime chinês do jeito que você preferir, beleza? Hoje eu estou aqui com mais um anime nesse estilo. Esse é o recapzão completo, então não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal caso você curta o modo como eu descrevo toda essa história pra você. Aqui vamos ver a história de um menino gordinho, maltratado, que do nada acorda como uma garota muito bonita. O nome dele é Jiro, e como eu já disse, ele era um gordo muito feio, que sofria bullying por conta do seu rosto horrível. Até que um certo dia ele acordou com uma garota mais bela de todas, e com essa nova aparência ele acaba se vingando de todos que zombavam dele. 10 horas antes de virar uma garota muito bonita, o Jiro era um homem gordo e muito pouco atraente. Ele estava trabalhando aí durante metade do seu período em um cybercafé. Um grupo de garotas chega e elas olham para a cara dele, se lembrando do terrível encontro que eles tiveram às cegas, e por isso elas decidem ir para outro lugar. O Jiro, inconformado com toda a situação em seu trabalho, tenta fazer o seu colega trabalhar também, pois o cara só fica à toa, mas o cara simplesmente o ignora. O chefe dele sai do escritório e o colega de trabalho do Jiro começa imediatamente a fazer bullying com o nosso personagem principal. Resumindo, o outro funcionário não serve para nada, e quando o Jiro tenta contar ao seu chefe sobre tudo isso, ele acaba sendo arrastado para o banheiro, onde é ameaçado a ficar em silêncio, senão o bagulho vai ficar doido. E o Jiro já está acostumado com pessoas o tratando desse jeito, por isso ele nem sequer reage. Até mesmo quando a loja se fecha e as luzes se apagam, o Jiro ainda continua trabalhando. E quando o chefe descobriu que estava faltando uma certa quantidade no caixa, o colega de trabalho do Jiro acaba o culpando. Para piorar a situação, enquanto trazia o pedido de um cliente, o Jiro esbarra acidentalmente neles e acaba derramando todo o lanche do pessoal em cima deles, e o restante vai tudo no chão. Assim, vemos que o Jiro assumiu a culpa pelo dinheiro que sumiu, e por conta disso, o dinheiro vai ser descontado do seu próximo salário. Além disso, ele também vai ser obrigado a pagar pelo lanche que foi desperdiçado e também vai ter que pagar para lavar a roupa das pessoas que foi danificada devido à sua falta de competência. Toda essa situação faz o Jiro ficar cada vez mais amargurado e ressentido com sua vida. Ele volta para casa, refletindo sobre tudo o que aconteceu nesse dia, e a única coisa de boa que ele pode fazer é descarregar suas frustrações em um videogame, enquanto ele imagina o rosto das pessoas que intimidaram ele nesse dia. Ele também se lembra da cena clara, onde o seu colega de trabalho pegou o dinheiro no caixa e depois colocou a culpa nele. Enfim, sua vida no mundo real é triste. Pelo menos no mundo dos videogames, ele é imortal. E infelizmente, nesse dia, o Jiro morre e com raiva, ele culpa seus colegas de equipe, assim como um verdadeiro jogador de LoL. Triste, cansado, exausto, ele se deita na cama e adormece. No entanto, durante a noite, ele começa a suar muito e sente bastante dificuldade para poder ter uma boa noite de sono. Na manhã seguinte, enquanto recebia o entregador que estava com muita pressa, o Jiro fica chocado com a sua nova aparência. Sim, do nada ele virou uma garota muito bonita que você pegaria facilmente. Sem entender nada, o Jiro grita, mas logo em seguida examina o seu corpo mais de perto. E como eu já disse, ele está com um corpo sinistro. Obviamente, nesse momento, o Jiro faz a única coisa que qualquer homem faria se transformasse do nada em uma linda garota, que no caso é checar certas coisas. E agora o seu principal problema é que ele não tem roupas femininas para vestir, e ele nem mesmo sabe fazer esse tipo de compra. Então ele toma a pior decisão possível e pede conselhos a pessoas na internet, naqueles sites bem obscuros. Ele entra em uma sala de bate-papo pública e conta a todos que ele se transformou em uma linda garota, com grandes balões infláveis. Ele pergunta para todos onde ele pode comprar roupas íntimas femininas bem grandes. Ao invés de respondê-lo, todos na sala de bate-papo acabam o desprezando, e um deles recomenda que o Jiro se interne em um hospital psiquiátrico. Entretanto, uma dessas pessoas aí tem a mente um pouco mais aberta. Essa pessoa, em especial, envia uma mensagem privada para o Jiro, perguntando qual é o tamanho aí das suas partes corporais. Em resposta, o Jiro diz que tudo que ele sabe é que o corpo dele é bem incrível. Seus balões infláveis são enormes, e a sua cintura também não é pequena. Numa tentativa de ajudar o seu benfeitor, o Jiro vai lá e manda algumas fotos dele para a pessoa, mas o benfeitor diz para ele parar com isso e procurar na internet como se medir perfeitamente. O Jiro acaba se medindo, e o seu benfeitor fica incrédulo quando o Jiro informa suas enormes proporções. Devido aí ao tamanho atual do Jiro, ele acaba sendo instruído a visitar uma loja específica, com roupas específicas para gente como ele. No entanto, por não ter nenhuma roupa disponível no momento, o Jiro acaba sendo forçada a vestir um traje de cosplay de edição limitada. Isso, obviamente, atrai olhares indesejados. O Jiro então se dirige à tal da loja feminina, e ele entra lá toda nervosa. Lá, ele rapidamente fica impressionado com o preço de tudo. Roupas para mulheres são bem caras, e quando uma atendente lhe pergunta qual é o seu tamanho, ele declara em alto e bom som, dizendo que ele tem o maior corpo que já entrou dentro dessa loja. Todos ao redor ficam chocados, e até mesmo um relacionamento sério de vários anos é colocado em risco devido ao olhar avassalador do cara em cima do corpão do Jiro. Logo em seguida, vemos o Jiro tentando colocar uma roupa de baixo no vestiário, mas ele tem dificuldades para vesti-la. E quando a atendente o examina para ver se está tudo ok, o Jiro acaba ficando constrangido com tudo e acaba gritando. Afinal de contas, antes ele era um homem e agora ele está sendo visto sem roupas por uma mulher. Depois de
comprar as roupas íntimas que precisa, ele recebe uma mensagem de texto do seu benfeitor, o que revela que o Jiro está sendo rastreado por essa pessoa do bem. Pouco tempo depois, o Jiro vê um garoto sendo intimidado por 2 homens mais velhos. Isso faz se lembrar do seu passado, onde ele sofria muito bullying. Então ele entra nesse beco, se esquecendo completamente que ele não é mais aquela aberração com um rosto feio, pesando mais de 500 quilos, que trabalhava em um cybercafé. Ele agora é uma linda garota do corpo sedutor. E por ter se esquecido disso e ter entrado em ação, o Jiro acaba sendo assediada. Mas ele é salvo quando uma pessoa completamente desconhecida começa a chamar a atenção da polícia, forçando os homens a fugirem. O menino agradece ao Jiro e sai correndo. E quando ele se encosta na parede, a pessoa desconhecida se aproxima dela e se apresenta como Chica, a pessoa que enviou aquela mensagem anteriormente, o ajudando. Após se encontrar com o nosso personagem principal, a Chica vai lá e compra roupas novas para ele. Todas as roupas foram compradas pensando em deixar o corpo do Jiro muito mais atraente para todos. E depois disso, as duas saem para almoçar juntas. E a Chica fica chocada com a falta de educação à mesa de Jiro. E todo o seu desleixo e falta de consideração com todos ao redor acabam desmentindo completamente sua aparência refinada de princesa. A Chica até mesmo lembra de fechar as suas pernas ao se sentar. Mulheres não devem ficar de pernas abertas assim desse jeito. Ela lembra o Jiro de que agora ele é uma princesinha, então ele deve agir como tal. A Chica se oferece para ser amiga do Jiro e juntos eles saem para fazer compras. No entanto, a Chica fica desesperada com a insistência do Jiro em tentar manter seus hobbies antigos. A Chica diz que ele deve dar adeus às figuras de anime, às suas idas sozinho ao karaokê e a sua maratona de assistir animes H. Além disso, a Chica fica horrorizada com o fato do Jiro não tomar banho há mais de uma semana, o que acabou a obrigando a dar a ele uma palestra sobre como ter uma higiene adequada, andar posturado e ter bastante estilo. Isso é normal, gente, otaku não toma banho, eu sou exceção. Assim vemos que a Chica tem definitivamente muito trabalho pela frente, e ela arrasta o Jiro com ela para todo que é canto, para que eles possam comprar roupas que a transformem em uma garota de verdade. Depois de muito andar, as duas visitam uma cartomante, que se compadece com as dificuldades do Jiro, mas a parabeniza por sua nova mudança. Para a cartomante, a Chica pede muita fortuna aí para sua vida amorosa, que o seu par perfeito se apaixone loucamente por ela, mas a cartomante a adverte para ela não ir atrás do cara que ela está procurando, pois esse cara supostamente é um assassino. E ao ouvir isso, a Chica vai lá e chama a cartomante de hacker, sendo que foi ela, a Chica, quem rastreou a localização exata do Jiro. Dito isso, a Chica sai correndo, e a cartomante percebe que o Jiro parece estar usando um uniforme de outra pessoa, e ela adverte sobre isso, para que um infortúnio não venha acontecer a ela. Quando o Jiro sai da tenda, ele não encontra a Chica em lugar nenhum. Acontece que a Chica saiu para ver o Kenja, o seu interesse amoroso. Ela até mesmo se oferece para fazer tudo que é tipo de comida que ele quiser, mas ele a recusa, alegando que está muito cansado. E depois de ser friamente recusada, vemos a Chica brincando aí com o cachorro do Kenja, enquanto diz a si mesma que as coisas vão se resolver. Enquanto isso, o Jiro estava refletindo sobre o que a cartomante lhe disse. De repente, a Chica o visita, levando consigo uma sacola plástica cheia de álcool. Jiro lhe pergunta como ela encontrou sua casa, e ela responde que não foi nada demais. Sim, nesse anime todas as mulheres são membros oficiais do FBI, tendo capacidade de rastrear qualquer um a qualquer lugar em qualquer momento. Quer reclamar? Reclame em chinês com o autor desse anime. No quarto do Jiro, a Chica pede desculpas por tê-la abandonado repentinamente mais cedo, e então pergunta para ele, como homem, o que ele pensa dela. Ele responde rapidamente dizendo que ela é muito bonita, como se ela fosse uma irmã mais nova. Isso irrita a Chica, pois foi exatamente o que o seu irmão mais velho, o Kenja, também disse. Assim, vemos que a Chica acaba passando a noite no quarto do Jiro, enquanto nosso personagem principal acaba cuidando dela. Depois de uma noite inteira de jogos, o Jiro acorda e fica encantada ao ver que a Chica preparou um mingau para ela antes de sair. Assim, ele bota tudo para dentro e com o estômago cheio, ele pode agora lidar com a preocupação mais urgente, que é a de como ele se transformou em uma mulher. No entanto, uma preocupação mais urgente surge, que no caso é o dinheiro. O seu chefe o liga e pergunta o porquê dele ter faltado 2 dias no trabalho. E enquanto falava ao telefone, o Jiro acaba fingindo ser sua própria prima, e por isso a conversa vai se desenvolvendo. Enquanto conversava, o Jiro acaba amaldiçoando o fato de que ele teve que usar o seu dinheiro suado para comprar roupas femininas, quando ele poderia simplesmente tê-lo gasto em coisas mais úteis, como comida, pagar contas ou, obviamente, as preciosas action figures. Depois de toda a conversa, o Jiro acaba indo para o cybercafé para pegar o contra-cheque aí do seu pagamento, obviamente se passando aí pela prima do Jiro. Chegando no trabalho, o Jiro percebe que tanto seu chefe quanto seu colega de trabalho estão visivelmente nervosos ao se comunicar com ele, como se eles nunca tivessem visto uma mulher tão bonita em suas miseráveis vidas. Mal sabem os dois que eles estão falando com o Jiro. No cybercafé, o seu colega de trabalho acidentalmente derrama café sobre ela, e assim, o Jiro fêmea é obrigado a ir ao banheiro para se limpar, onde ele acaba percebendo que a razão pela qual eles estão agindo de forma estranha é porque ele é muito atraente. Então, o Jiro faz bom uso da sua nova aparência. Ele deixa cair um grampo de cabelo em um mictório e seduz o seu colega de trabalho a recuperá-lo para ela. O seu chefe então a convida para trabalhar em meio período na cafeteria, e o Jiro até mesmo estava pensando em aceitar,
aceitar, mas a Chika a liga, pedindo para que ela trabalhe meio período em uma loja de conveniência. Então, ao invés de aceitar a oferta do seu antigo chefe, ele aceita a oferta da Chika. Antes de ir embora, ele revela que o seu colega de trabalho é a razão pela qual a loja está perdendo tanto dinheiro. Enquanto isso, um médico chamado Kenja se encontra com o seu sênior, chamado Soma. Eles então vão com a namorada de Soma, Minnie, até a loja de conveniência. O Soma entra sozinho e o Jiro o reconhece como parte do casal com quem ele teve problemas alguns dias antes. O Jiro mal consegue conter toda a sua raiva, enquanto ela o serve de forma rude. Ele também se lembra de um passado conturbado com o Soma e jura que vai se vingar a todo custo. O Soma então pergunta à garota de conveniência como ela sabe o seu nome, e mesmo recebendo a pergunta, o Jiro estava apenas pensando no seu passado. Alguns anos atrás, o Jiro era um garoto muito promissor no atletismo. Certo dia, vemos o Soma observando o Jiro treinando no campo de atletismo, o que o incentiva a se esforçar ainda mais nos estudos. Os colegas de equipe do Jiro têm inveja do seu sucesso e ficam frustrados por serem constantemente comparados a ele, e por isso eles vão lá e o maltratam cruelmente. Quando um dos valentões tenta dar um soco no rosto do Soma, o Soma levanta a mão e explica que não tolera a violência. Pena que o valentão acaba fazendo isso com ele. Sim, o Soma e o Jiro são espancados juntos, e depois disso os dois acabam se tornando bons amigos. Um dia, o Jiro percebe que a mão do Soma está toda enfaixada, e ele fica escondendo como acabou deixando sua mão assim. Mais tarde, os valentões interrogam o Jiro sobre a localização do Soma, revelando que o Soma deu um soco no rosto de um deles. O Jiro se recusa a entregá-lo. Isso para os valentões significa que ele será espancado até revelar o paradeiro do Soma. O Soma acaba vendo o Jiro se deparar com eles novamente, mas ele não faz nada, além de olhar para ele antes de sair. Assim, vemos os agressores atingindo o Jiro nas pernas. Eles batem no Jiro ao ponto de quebrar uma das suas pernas, arruinando assim completamente a sua carreira no atletismo. Por isso, ele jura vingança contra a única pessoa que ele pensava ser o seu amigo, aquela pessoa que o abandonou. Depois de vê-lo novamente no trabalho, o Jiro conta tudo a Chika, explicando que ele já foi um atleta promissor e ele foi traído pelo amigo que ele mais respeitava. Isso deixa Chika furiosa, e quando o Jiro lamenta o fato dele se sentir impotente para fazer qualquer coisa para retaliar, a Chika o incentiva a ser mesquinho, ressaltando que ele agora é uma pessoa totalmente nova, bonita, com um busto bem grandão. Assim, nessa noite vemos o Jiro completamente em modo vingança, planejando algo contra o Soma, que o Jiro acredita estar se divertindo muito, enquanto ele, o Jiro, teve toda a sua vida arruinada. Ele culpa o Soma pelos seus problemas atuais, mas agora ele não é mais aquele Jiro feio com 400 kg. Ele agora é uma garotinha muito bonita. Agora ele tem as armas e as ferramentas que ele precisa para poder se vingar. Então ele decide que agora ele irá seduzir o Soma e logo em seguida deixá-lo para ensinar a ele o que significa a traição. No entanto, ao vê-lo no dia seguinte, o Jiro entra em pânico e não consegue falar com ele normalmente. O Jiro procura a ajuda da Chika, que já disse para ele ser uma especialista em seduzir homens. No entanto, ao conversar melhor com a Chika, o Jiro percebe que ela é apenas uma especialista em usar o Google para fazer tudo. Mesmo assim, os conselhos são dados. Primeiro, ela diz para o Jiro exibir sua aparência aplicando maquiagem, mas eles acabam aplicando maquiagem demais, fazendo o Jiro ficar com uma aparência completamente bizarra. E quando o Soma a vê no dia seguinte, ele se sente desmotivado. Em seguida, a Chika faz o Jiro agir de forma fofa e vulnerável, já que todos os homens parecem estar interessados em garotas fofinhas. No entanto, o tiro sai pela culatra quando o Jiro vai longe demais e veste roupa de gato. A Chika, confusa do porquê nenhuma das suas táticas está funcionando, faz com que o Jiro use seu último recurso, que no caso é tentar parecer muito sexy. A Chika lhe pergunta se ele tem algum pendrive para salvar algumas fotos de referência. Então, o Jiro, bastante relutante, lhe entrega algumas figuras de anime, que na verdade são pendrives disfarçados. No dia seguinte, o Jiro se veste com um vestido chamativo e decotado, mas isso não funciona como Soma. Na verdade, isso acaba atraindo a atenção de dois homens aleatórios, que acusam o Jiro de estar vestindo essas roupas para poder atrair os homens. E olha, eles não estão mentindo não, é verdade. Felizmente, o Soma vem em seu socorro, fingindo que eles estão namorando, e assim ele consegue afastar os dois homens. Essa experiência de algum jeito faz com que o Soma se apaixone pelo Jiro. Mais tarde, quando o Soma vê o Jiro trabalhando duro e grosso, ele se lembra do Jiro trabalhador que ele conheceu no ensino médio, aquele garoto do atletismo. Quando ele volta para casa, é revelado que na verdade ele é o irmão da Chika, e mesmo assim a Chika está tentando ajudar o Jiro a arruiná-lo. Irmã top essa. Nessa mesma noite, o Jiro lamenta suas tentativas fracassadas de vingança, mas depois de se lembrar do tempo que ele passou com a Chika, ele percebe que está se divertindo muito com esse corpo de garota. E então, nessa noite, o Jiro acaba tendo um sonho bizarro envolvendo uma perseguição agitada, uma enfermeira, um homem e um colar. Ele acorda suando frio, mas ao olhar para a varanda, ele vê o mesmo colar dos seus sonhos. Para a surpresa do Jiro, o Soma o convida para jantar. Tudo isso enquanto ignorava as ligações da sua namorada, a Minnie. O Jiro concorda em sair com ele, o que transforma o Soma em um traidor de namorada. Assim, vemos o Jiro e o Soma bebendo juntos, e o Soma se apresenta como residente de um hospital local. Tudo isso ignorando as ligações da sua namorada. E agora o Jiro começa a colocar o seu plano em ação, que é seduzir o cara, e também criar
uma barreira entre ele e a sua namorada. Então, durante uma rodada de bebida, o Soma brinca um pouco com o Jiro, falando que ele bebe bem, mas o Jiro leva isso para o lado pessoal e pede uma outra rodada de cerveja. E quando o cara estava falando mais sobre ele mesmo, o Jiro acaba desmaiando de tanto beber. Enquanto isso, a Minnie estava tentando em vão entrar em contato com o Soma, e então ela acabou descobrindo o porquê dele não estar atendendo seus telefonemas. Ela descobriu tudo isso quando ela e os seus amigos acabaram vendo o Soma carregando o Jiro. Assim, vemos que o Soma está pensando em levar o Jiro para aquele hotel para fazer aquelas coisas. E o que salva o Jiro de não ser estocado profundamente é o fato dele reclamar, dizendo que está com vontade de vomitar. E assim, o Soma acaba o levando para um parque. O Soma acaba levando um pouco de água para o Jiro, para ajudar o que ele pensa ser uma garota a ficar sóbria. Mas na verdade, se o corpo é de uma garota, qual problema tem? Nenhum. Enquanto isso, a Minnie, furiosa, acaba indo embora. Então, em uma conversa com o Jiro, o Soma fala sobre um amigo que ele teve no ensino médio, o Jiro. Mas ele percebe que a garota bêbada adormeceu novamente. Ao olhar para o rosto dela, ele se pergunta quando foi a última vez que ele pôde conversar com alguém assim, durante um drink e tal, beber até não aguentar mais. Um tempo depois, o Jiro acorda e reclama que precisa fazer xixi. Acidentalmente, ele acaba entrando no banheiro masculino, e quando o Soma vai procurá-la, um zelador o afasta. Assim, vemos o Jiro desmaiando no banheiro, e mais uma vez, ele acaba sonhando com o tal do colar. Assim, vemos que o corpo da garota que ele está possuindo no momento é o da Junko, e ele também descobre que existe o segredo de uma conspiração no USB que está dentro daquele colar. A Junko, a dona do corpo, descobriu evidências em forma de áudio sobre a morte de um certo diretor médico. Assim, a cena avança e um homem entra na sala, e quando ele percebe que a Junko sabe a verdade, ele tampa a boca dela. Assim, o Jiro acorda na manhã seguinte, sem se lembrar da noite anterior. Ele entra em pânico por um tempo, temendo que ele tenha exposto quem ele realmente era para o Soma. Mas tá tudo tranquilo, ele não fez isso. Além disso, ele não encontrou nenhuma evidência de crime. No entanto, a incerteza do sonho está o matando. Ele recebe uma ligação de Chika, que o convida para ir a um salão de beleza, e lhe oferece até mesmo um jantar. E como a comida de graça, ele obviamente aceita. Falta dinheiro na casa do Jiro. Mesmo com a proposta de comida gratuita, o Jiro não consegue parar de se lembrar do sonho que ele teve na noite passada. Então ele verifica o USB do colar, e para o seu horror, ele encontra exatamente a mesma gravação de áudio da morte de um certo diretor de hospital. Depois disso, vemos o Jiro acompanhando a Chika ao salão de beleza, e lá ela passa por uma sessão de maquiagem glamurosa, ficando completamente deslumbrante. Durante o almoço, a Chika explica que está indo a um encontro com um rapaz que ela está de olho há algum tempo, o tal do Kenja. A Chika continua explicando que, quando criança, a sua família era rica. No entanto, seu pai, um diretor médico, tirou a própria vida depois de se envolver em um escândalo. Ela e o irmão foram acolhidos pelo diretor seguinte, e essa história parece muito familiar para o Jiro. Enquanto isso, a Minnie visita o Soma no hospital, exigindo uma explicação para o fato dele não ter atendido suas ligações da noite anterior, e ela pergunta com quem ele estava. Sem querer explicar mais nada, o Soma termina com ela na hora, e quando Ken já aparece, a garota frustrada vai embora, mas jura que isso ainda não acabou, vai ter vingança. Então o Kenja repreende o Soma por ter terminado com a garota. Afinal de contas, ele teve muito trabalho para preparar ela para ele, e então o Soma revela que ele estava com uma garota na noite anterior. O Kenja pede uma foto e ameaça bater nele se ela não for mais bonita do que a Minnie. E enquanto os dois conversavam aí sobre mulher, um médico sente cheiro de álcool e os lembra de não beber enquanto estiverem no período de treinamento. Uma mulher feia aleatória aparece dizendo que está comemorando o seu 100º aniversário com o seu namorado. No entanto, todos reviram os olhos e não querem nem saber dela. Depois disso, eles seguem visitando alguns pacientes em coma, e o Soma percebe alguém familiar em um dos leitos do hospital, e lá estava o corpo real do Jiro. Assim, vemos o Jiro tendo outro pesadelo com o homem por trás da morte do antigo diretor do hospital. Em seu sonho, enquanto a Junko luta com seu agressor, ela consegue feri-lo gravemente antes de fugir com o USB que contém as provas dos seus crimes. No entanto, o homem que revelou ser o Kenja a alcança e a assassina. Quando Jiro acorda, ele encontra a Chika desmaiada do seu lado, e profundamente afetada pelo seu pesadelo, o Jiro ouve as gravações de voz novamente e acaba entendendo duas coisas: que o vice-diretor foi morto por esse homem misterioso e que o corpo que ele está controlando é o da Junko, uma enfermeira do hospital que foi morta por ter descoberto evidências do assassinato. Do nada, ele recebe uma mensagem de texto do Soma, o convidando para jantar, e é nesse momento que o Jiro se esquece do misterioso assassinato por um segundo e se lembra de que ele deveria se vingar do Soma. E quando Kenja percebe que o Soma está se arrumando, o Soma o convida a acompanhá-lo para que ele possa apresentar a sua nova garota. Enquanto isso, a Minnie visita o Jiro enquanto ele está trabalhando, e a Minnie tenta intimidar o Jiro, pedindo para que ele abra uma lata de cerveja com gás. Tudo isso numa tentativa de intimidar, né? Para que ele não vá ver o Soma novamente. No entanto, quando o Soma chega para buscar o Jiro, ele compreende imediatamente a situação. Ele cobre o Jiro com a sua jaqueta e arrasta a Minnie para fora, dizendo-lhe que não quer vê-la novamente. Magoada, a garota lhe dá um tapa antes de ir embora, e quando o Soma e o Jiro saem para jantar, o Kenja também chega. O Jiro acaba o reconhecendo aí como um assassino dos seus sonhos, e rapidamente ele desmaia. Ele recupera a consciência no hospital, onde o Kenja também fica visivelmente perturbado. Ao
ver uma pessoa morta e obviamente voltar à vida. Um absurdo. A Chika também visita o Jiro e todos percebem que estão conectados de uma forma ou de outra, sendo esse um mundo bem pequeno. O Kenji se lembra da verdadeira Junka, uma enfermeira de bom coração. Depois que um menino morreu de uma doença terminal, o Kenji fez o possível para confortá-la. Ele então relembra o relacionamento de curta duração entre eles e o confronto final em uma ponte. De volta ao presente, o Kenji transpira profundamente ao olhar para alguém que deveria estar de qualquer forma morto. O Jiro, acompanhado por Chika e Soma, volta para casa e quando chegam ao apartamento dela, o Soma afugenta seu irmão. Depois de um lanche da tarde, a Chika se gaba de que o Kenji a convidou para sair em um outro encontro. Ao falar sobre ele, o Jiro fica perturbado ao saber que o pai do Kenji é o diretor atual, consolidando ainda mais a evidência de que o áudio que ele tem é do verdadeiro assassino. O Jiro então pede a Chika para que fale mais sobre esse incidente, mas ela se recusa a entrar em detalhe, e o que mais importa para ela nesse momento é o que ela deveria vestir em seu encontro. A persistência do Jiro acaba compensando, e a Chika acaba explicando sua história com o Kenji. O Kenji era um velho amigo da família, e foi ele quem entrou primeiro em contato, os informando sobre a morte do seu pai. Ela correu imediatamente para o hospital, já o Soma chegou um pouco tarde demais. Ao descobrir toda a verdade, os olhos do Jiro se arregalam. Sim, no dia em que ele estava sendo espancado por vários agressores, o Soma recebeu a notícia de que o seu pai havia falecido repentinamente. Obviamente, o Soma correu para o hospital, e no caminho ele viu o Jiro sendo espancado, e ele imediatamente notificou o treinador antes de ir para o hospital novamente. Mas o treinador foi forçado a atender uma ligação do diretor, e todo esse incidente foi resultado do fato do Soma ter dado um soco na cara dos valentões, levando todos eles a buscarem vingança, e assim agredindo o Jiro. Quando a Chika adormece, o Jiro examina novamente as evidências no USB, e descobre uma foto da Chika com o diretor anterior. Ela confirma vários detalhes. O pai da Chika foi falsamente acusado de desvio de fundos, e a sua morte foi feita para parecer que ele havia se suicidado. O culpado pelo assassinato é o Kenji, o filho atual do diretor, e o Jiro decide informar a Chika sobre todos os detalhes pela manhã, fazendo assim com que ela descubra a verdade. Na manhã seguinte, o Jiro descobre que a Chika preparou comida para ele por preocupação com sua saúde. Entretanto, para o seu horror, ela levou o colar USB com ela em seu encontro com o Kenji. O Kenji olha para o colar USB em volta do pescoço da Chika, sendo esse o seu objetivo final. Ele, reconhecendo o colar, planeja tirá-lo dela. Ele convida a Chika para um show de fogos de artifício, e ela concorda, estando muito feliz em poder sair com ele. Enquanto isso, o Jiro, em pânico, tenta freneticamente entrar em contato com ela, ou talvez com o Soma, mas nenhum dos dois atende o telefone. A Chika acaba colocando seu telefone no modo silencioso, enquanto o Soma está ocupado fazendo a ronda no hospital. No caminho para o show de fogos de artifício, o Kenji droga a Chika com o que ela mais gosta, que é bebida, cerveja. Ninguém iria suspeitar de ser drogado bebendo uma latinha de cerveja lacrada. A Chika desmaia, e o Kenji a leva para a antiga ala do hospital. Ele a carrega para dentro, e quando a Chika volta a si, ela percebe que eles estão no antigo escritório do seu pai. Ela pergunta freneticamente o que eles estão fazendo aqui, mas o Kenji não está interessado nisso. Ele a interroga sobre o colar, e assim ele acaba descobrindo que esse colar é da amiga dela, e no caso é o Jiro. Mas agora está tudo bem, e ele até mesmo acha engraçado o fato dele ter tido tanta sorte em ela ter vindo com esse colar. Então, pensando dar um cabo em todos, ele pega o celular da Chika e engana o Jiro para que ele vá até o local onde eles estão. Lá, o Kenji revela sua verdadeira natureza a Chika, expressando seu descontentamento com o pai dela. Apesar de todos os problemas e tradições sufocantes a que eles o submeteu, a Chika se lembra de como Kenji cuidou dele e do seu irmão quando o pai dela faleceu, e agora ela quase não o reconhece mais. O Jiro pega um táxi e acelera até o hospital, e sem que o Jiro saiba, a ex do doidão o segue. Quando o Jiro chega à antiga enfermaria, ele recebe uma mensagem de texto da Chika, explicando que o Kenji irá buscá-lo quando ele chegar. Ao se aproximar da antiga ala, o Kenji afirma que a Chika está procurando por uma antiga lembrança do seu pai em seu antigo escritório. O Jiro então entra na antiga ala com ele, o que leva a ex do Soma ligar furiosamente para o Soma e avisá-lo de que o Jiro está o traindo. Sacastes? Ao entrar no lugar, o Jiro vê a Chika amarrada e é atingido na cabeça por um taco de beisebol. Quando sua visão escurece, a última coisa que ele vê é o Kenji, pronto para matar a Chika. O Kenji revela toda a verdade a Chika. Seu pai, o diretor Han, não se suicidou. Ele foi morto pelas suas próprias mãos. Ele explica que há uma década, a área ao redor da antiga ala estava passando por reformas. No entanto, um local protegido foi descoberto, interrompendo a construção e a renovação. Esse contratempo custou ao pai de Kenji e de Chika uma fortuna e taxas, mas nenhum deles fez nada para lidar com o problema do local protegido. O Kenji, com grandes ambições de ser o único proprietário do hospital, decidiu resolver o problema com as suas próprias mãos. Sim, ele deu um jeito de resolver tudo. Tudo isso porque a empresa de construção se ofereceu para prosseguir com as reformas de qualquer forma. Tudo isso se o Kenji concordasse em matar um determinado paciente. O Kenji concordou e a construção acabou sendo realizada. E assim, o hospital se tornou um grande sucesso. Mas o diretor Han encontrou prova dos crimes do Kenji e ameaçou realizar uma coletiva de imprensa para expor os seus delírios ao mundo. E, infelizmente, essa não foi a melhor jogada para o grandioso diretor
Han. Normalmente você ameaça um assassino com uma arma em suas mãos, não com uma ameaça de mãos vazias. Por conta disso, o Kenja matou o diretor Han e forjou uma nota de falecimento. Enquanto ele se preparava para enviar a Chika para o seu pai, ele se pergunta como Jiro, ou melhor, Junko, sobreviveu ao ser sufocada e jogada em um rio. E enquanto ele estava distraído, a Chika conseguiu se libertar e destruir sua única injeção letal. Ele a nocauteia, mas fica muito irritado por ter que preparar outra injeção letal. E por alguma razão, ele beija o Jiro antes de ir embora. Enquanto isso, Soma se pergunta se o Jiro que está na cama é o mesmo Jiro do ensino médio. Ele é instruído a pegar um pouco de glicose para o quarto e acaba ficando surpreso ao ver que o Kenja está lá também. E quando Soma pergunta o que ele está fazendo aqui em seu dia de folga, o Kenja afirma que está resfriado e que estava apenas procurando um remédio. O Soma, sem saber tudo o que está acontecendo, convida o seu amigo para sair e beber um pouco com seus amigos e irmã. E o cara concorda, mas só no dia seguinte. O Kenja então retorna e arruina as tentativas do Jiro de contatar ajuda. Ele quebra o telefone dele bem na frente dele, arruinando suas esperanças e seu plano de fugir. Assim, o Kenja aplica uma injeção letal nele, esperando não ter que ver o seu rosto feminino bonitinho novamente. Assim, quando o tempo do Jiro no corpo da Junko termina, o seu próprio corpo começa a mostrar sinais de vida. Enquanto isso, o Kenja leva o corpo da Junko para a mesma ponte em que ele a abandonou algumas semanas antes. E assim, a verdade sobre aquela noite triste é revelada. Depois que o Kenja se livrou do corpo da Junko em uma ponte, o Jiro estava na mesma ponte, doido para tirar sua própria vida. Do nada, ele vê algo flutuando no rio, e então ele cai acidentalmente no rio e acaba indo parar no corpo de Junko. Mas depois de se lembrar do seu passado conturbado, ele acaba decidindo tentar salvar a Junko. Ele nada até a superfície, traz o corpo da garota para a terra firme e tenta reanimá-la. Nessa mesma noite, as suas vidas acabam sendo ligadas por algum tipo de poder sobrenatural que não tem nenhum tipo de explicação, o que acaba desencadeando a transformação do Jiro em uma linda garota. Enquanto isso, depois de ser orientado a comparecer a uma cirurgia no dia seguinte, o Soma finalmente verifica o seu celular. Assim, ele vê muitas mensagens, incluindo várias chamadas perdidas do Jiro, incluindo o correio de voz de muitas pessoas relatando a suposta infidelidade da Jiro. Curioso, ele tenta discar o número novamente, e a Chika recobra a consciência, e quando vê as seringas vazias sobre a mesa, ela se sente mal, e teme que o pior já tenha acontecido com o Jiro. Ela recebe uma ligação do Soma, e pede para que ele venha salvá-la do Kenja. No início, o Soma acha que a Chika está apenas brincando com ele, e não leva muito a sério o seu pedido de ajuda, mas quando a ligação cai abruptamente, ele percebe que tudo isso pode ser sério. Do outro lado, vemos que o Kenja retornou, atacando o telefone de Chika. Ele prepara outra dose da injeção, e antes de administrá-la e aplicá-la nela, ele diz para a garota cumprimentar o pai dela por ele. Quando o conteúdo da seringa entra nas veias da Chika, o Jiro desperta de volta em seu antigo corpo. Ele sai correndo do quarto do hospital, esbarrando na enfermeira feia ao sair. Inicialmente, ele queria encontrar o corpo da Junko, mas ele se lembra de que a Chika foi deixada sozinha com Kenja e corre de volta para a antiga ala. O Jiro rapidamente se arma com um cano de metal e entra na antiga ala, bem a tempo de ver o Kenja carregando o corpo da Chika. Enquanto isso, o Soma estava explorando a região perto da ponte, onde ele acaba encontrando o corpo da Junko. E voltando para o nosso personagem principal, o Kenja fica inicialmente confuso ao ver o Jiro, mas logo percebe que o Jiro está ciente dos seus crimes. Ele tenta atacá-lo, mas acaba superestimando demais a capacidade atlética do seu inimigo. Por isso, o Kenja o detém facilmente. O Kenja bate bastante nele e interroga o Jiro, perguntando-lhe como ele sabe sobre suas atividades ilegais. E quando o Jiro revela que ele sabe sobre o conteúdo do pendrive USB, o Kenja deixa o colar cair no chão e o esmaga com um cano de metal. O Jiro ameaça denunciá-lo à polícia e o Kenja o convida a tentar. Ele dá um soco no Jiro, mas pelo visto o Jiro estava falando sério, ele pretende realmente o denunciar. E o Jiro diz que tudo isso já está com a polícia, e o Kenja não acredita nele e o convida a tentar fazê-lo ser preso. Ele dá mais um soco no Jiro. No entanto, o Jiro estava falando bem sério sobre tudo. Depois disso, vemos o Kenja indo para a cadeia. E várias horas antes, enquanto o Jiro estava a caminho do hospital, ele parou no departamento de polícia e deixou as provas do crime do Kenja, que ele havia copiado em suas confiáveis unidades USB de figure de anime. Um tempo depois, o Jiro acabou desmaiando devido à perda de sangue. Assim, voltamos à cena onde o Kenja leva o Jiro e a Chika para a mesma ponte de antes. No futuro, essa ponte vai ser reconhecida como um popular depósito de corpos, e o departamento de polícia acabou mobilizando seus homens para ir ao hospital e prender o Kenja. Voltando ao Kenja, ele se esforça bastante para levantar o Jiro sobre a grande ponte, mas no último momento, o Jiro consegue recuperar a consciência e se liberta. O Kenja tenta desesperadamente chutar o Jiro, mas o Soma chega, levando consigo o corpo de Junko. Nesse momento, Kenja entra em pânico, percebendo que os seus planos estão desmoronando. A Junko conseguiu voltar dos mortos, não uma, mas duas vezes. Ele olha fixamente para o rosto de Junko, que de repente se transforma em um rosto horripilante e distorcido. O Jiro ameaça o Kenja e tal, e enquanto faz isso, ele tenta não deixá-lo cair, para que ele possa pagar pelos seus crimes. No entanto, quando o Kenja vê uma aparição fantasmagórica da Junko se aproximando dele, ele tenta freneticamente fugir, fazendo
com que o Jiro pare de o segurar e o Kenji acaba caindo no rio. O Jiro pula atrás dele para o salvar e quando o Kenji abre os olhos, ele vê a aparição da Junko lhe dando um beijo. Quando ele recupera a consciência, ele vê que é apenas o Jiro, lhe dando um grande beijão na boca. O Jiro consegue arrastar o Kenji de volta para a superfície, bem a tempo da polícia chegar. E enquanto a Chika é levada ao hospital, a polícia leva o Kenji sob custódia. O Soma agradece o Jiro pela sua ajuda. Se não fosse por ele, o Kenji teria se safado. Os dois se reconciliam e pedem desculpas pelas coisas do passado. E assim eles voltam a ser amigos novamente. E o Jiro, em tom de brincadeira, diz a ele para não convidá-lo mais para sair. Depois disso, eles visitam a Chika no hospital. E quando ela acorda, ela fica chocada ao ver a verdadeira aparência do Jiro. Eles tomam cervejinha junto no apartamento do Jiro. E a Chika fica muito triste por ter visitado durante todo esse tempo o apartamento de um homem nojento, sujo, fedido, sendo que ele nunca escondeu isso dela. Ela dá um tapa nas costas do Jiro e exige ter a sua amiga linda de volta. E assim o anime termina com todos eles sendo muito bons amigos. Um anime chinês incrível que eu curti demais assistir. E você curtiu? Se sim, deixa o like e se inscreve aqui no canal para acompanhar mais recaps como esse.